Vá fazer o seu trabalho, querida. Faça-me o favor, mas com muito amor e carinho, de preferência tocando um violãozinho que fica bonitinho, né? Pois é, esse aí é Fernando Haddad, ministro da Economia. Imagine se fosse o Paulo Guedes falando isso para uma mulher, para uma jornalista. Mas como é o poste do cachaceiro, amanhã ninguém lembra de nada. E vejam só, isso não tem nada a ver com pergunta que desagradou o Haddad, não. É desespero. Colocaram um amador para fazer um trabalho e ele não tem a menor capacidade intelectual ou conhecimento técnico para cumprir essa função. Resultado é esse aí, descontrole absoluto. O Brasil, pessoal, há muito tempo que está ladeira abaixo. A bomba vai explodir em breve. E é bom que todo mundo aí esteja preparado para essa recessão. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vou trazer o vídeo aqui com os chiliques do Haddad. Tá? Mas antes, alguns subtemas, né? Começando por esse aí do Barroso. Precisamos acabar com a favelização no Brasil. O cara é praticamente uma ostra, né? Fábrica de pérolas. Eu não discordo do Barroso. Só que graças ao senhor Leonel Brizola aqui no Rio de Janeiro, né? É impossível fazer isso aí. Até antes do Rio Grande do Sul exportar, né, aquela praga para cá, pô, Rio Grande do Sul, era melhor quando vocês exportavam só essas gaúchas bonitas, né? Exportar o Brizola foi brincadeira. Mas até antes do Brizola, toda vez que alguém tentava construir alguma coisa aí em áreas proibidas, né, áreas de mata nativa, mais valorizadas do Rio de Janeiro, não podia construir, era proibido. A polícia ia lá e derrubava na hora. Tá? Não tinha coisa. Só quem tinha permissão para criar cabra, bode, ali tem uma plantaçãozinha no pé dos morros, eram os descendentes diretos de escravos. Tá? Mas se tentassem construir alguma coisa, derrubavam na hora. Chega o Leonel Brizola, não, deixa aí. Tá? Deixa eles fazerem o que eles quiserem e está proibido de subir o morro. Deu no que deu. Para reverter isso, não tem como. Gente, não tem como. O Barroso ele vive em um universo paralelo, completamente descolado da realidade. Vocês imaginem. O ideal seria fazer o quê? Construir, né, habitações decentes, muito melhores do que aquelas em que essas pessoas vivem nas favelas, com transporte de qualidade, com educação, infraestrutura. Mas para fazer isso, primeiro, você tem que acabar com o tráfico. E tudo que o STF não fez ao longo dos últimos anos foi colaborar com o fim do tráfico. Pelo contrário, quando chegou a pandemia, não pode subir o morro não. Né? O que aconteceu nesse período? Eles ficaram dormindo? Não. Claro que não, se fortaleceram. Então já começa por aí. Segundo, galera, vejam só, as favelas aqui no Rio de Janeiro, né, muitas delas ficam na Zona Sul. No Leblon, na Ipanema, Copacabana, no Leme, tem São Conrado. Vocês acham que a pessoa vai deixar de morar nessas áreas, né, supervalorizadas, a 5 minutos da praia, quando muito, para ir morar no subúrbio? Por mais que tenha uma casa melhor, por mais que tenha transporte, tenha infraestrutura, eles não vão querer. Então, para você melhorar a situação, não é desfavelizando, porque não dá mais, não tem como. É você se livrar do tráfico e dentro da estrutura que já existe, aí sim você, né, melhorar a situação. Dar posse para essas pessoas, elas começarem a pagar IPTU, terem água, né, terem acesso à educação de qualidade, mas naquela área não tem mais como você acabar com aquilo. Né? E o Barroso não sabe disso, porque ele realmente não vive, ele vive numa bolha. Ele não conhece a realidade da população. É isso aí, esse é o problema do STF. Né? Eles não entendem o Brasil, eles não compreendem o Brasil. Preconceito seu, Barroso. Eu quero ver a esquerda agora, que é tão orgulhosa, né, das favelas, das comunidades e tal, cultura da favela, cultura das comunidades. Quero ver a esquerda agora se manifestando contra essa declaração preconceituosa do senhor Luiz Roberto Barroso. Falando em STF, vamos falar aqui de um ex-ministro, né, o Lewandowski, que disse que o BNDES está recuperando o seu papel generoso no Brasil. É verdade, Lewandowski, polaco, você está falando a mais pura verdade. Agora, infelizmente, essa generosidade não vai para o povo, né? O ideal seria que o BNDES ajudasse pequenos, né, empresários, brasileiros de verdade, ali, que estão precisando de um auxílio, mas não. A gente sabe para onde é que está indo agora, novamente, essa grana do BNDES. Então, é uma declaração, se por um lado é verdadeira, por outro é lamentável, né? Porque ele sabe
ele sabe disso. Generoso? Sim, o BNDES voltou a ser generoso. Agora, o destino dessa generosidade não é, o ideal, né? Rodrigo Pacheco, né, ele está tocando para frente aí a PEC que limita os poderes do STF. E ele disse, pessoal, que provavelmente não vai concorrer em 2026. Ele acha que o seu papel na vida pública ele já realizou, já fez o que tinha que fazer na vida pública. O Pacheco não, tá? Não. Você talvez seja o principal responsável pelo caos que tomou conta no Brasil com esse desgoverno corrupto e irresponsável. Você colaborou demais para que isso acontecesse, se omitindo como presidente do Senado. Você permitiu que o STF avançasse. Então, se você quer cumprir, se aposentar aí, né, da carreira pública, beleza, tu sabe que tu não vai se eleger nunca mais, né? Mas se você quer sair minimamente, né, de cabeça em pé, tente reverter o máximo possível aquilo que você causou. Então, toque isso aí para frente, essa PEC, toca para frente a PEC do voto impresso, né? Conserte aquelas questões de marco temporal, de várias outras coisas que o STF vem interferindo no papel da casa que você preside, e aí sim, né, você pode caminhar em direção ao horizonte, né, como naqueles finais de filme, de cabeça tanto quanto erguida. Tá? Até lá, não, você não cumpriu com o seu papel, a não ser que o seu papel fosse sabotar a direita, o Jair Bolsonaro, o povo e o Brasil. Aí sim, aí você não precisa esperar até 2026. Renuncia agora e vai para Minas Gerais curtir tua grana e voltar a ser advogado. Você tem algumas ações bilionárias, inclusive, dentro do STF, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui a respeito, rapidinho, de Israel, tá? Mais tarde a gente vai ter mais temas, né? Mais assunto sobre a guerra lá em Israel. Mas o que eu queria mostrar para vocês, eu venho tentando abrir a cabeça das pessoas, né? Porque a esquerda diz, não, abrir a cabeça é entender, né, que a Palestina não se confunde com Hamas, que existe um muçulmano pacífico, existe o radical. Quem não viu o vídeo que eu postei no último domingo, né, a nova Noruega, assista, tá? Aos poucos, em doses homeopáticas, eu venho trazendo para vocês aqui o que é, de fato, o Islã. Mais um exemplo é o que eu trago agora. Vejo essa notícia no canto da tela. Como sempre, a grande mídia usando o Hamas, né, pessoas de dentro da faixa de Gaza, palestinos, como fonte irrefutável de informação. Não, veio de lá. Então, isso aqui é verdade. O diretor do único hospital oncológico que existe na faixa de Gaza afirmou que o hospital foi atacado por Israel. Ninguém teria ficado ferido e tal, mas teria danificado parte da infraestrutura do hospital oncológico de Gaza. Não duvido, mas também não acredito em se tratando de Palestina, porque por mais que você possa defender a ideia de que existe a separação entre Palestina e Hamas, é inegável que quem manda é o Hamas. Então, um médico desse jamais falaria alguma coisa sem que a ordem partisse de cima. Tá? Mas eu fui pesquisar as redes sociais desse médico. E aí, pessoal, que vem o choque para aquelas pessoas que não acordaram ainda. Eu procurei publicações dele no Facebook no dia do início dos ataques do Hamas. Tá? Não existe menção às vítimas israelenses, não existe pesar, não existe nada que faça referência às vítimas do Hamas. E essa aí foi a primeira postagem que ele fez no Facebook depois que os ataques foram anunciados. Né? Tá aí. Só vocês lerem. Só existe um Deus. Vejam só, o Hamas invadiu Israel, fez o que fez, promoveu aquela carnificina, e o muçulmano pacífico, né, o palestino, que não deve ser confundido com o Hamas, postou isso aí. Então, vamos lá, tá? Vamos pelo menos tentar entender o tamanho do inimigo, quem a gente está enfrentando. Não é à toa que nenhum país islâmico quer receber os palestinos, porque o objetivo deles não é ter um Estado palestino. O objetivo deles é que os palestinos continuem dentro de Israel para que os israelenses tenham que ficar olhando por cima do ombro o tempo inteiro, porque onde tem Palestina tem o Hamas.
Então o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, ninguém quer saber de abrigar palestinos, porque vem junto o Hamas e eles não querem lidar com essa responsabilidade. E é bom para eles que o Hamas esteja ali fungando no cangote de Israel. Tá aí mais um exemplo. Essa diferenciação que a esquerda tenta, né, fazer não condiz muito com a realidade. Mas enfim, chegamos aqui ao nosso tema principal, vamos falar do desgoverno. E falando de desgoverno, a gente tem que falar da canja, né? Vejam aí, pessoal, essa postagem do Antônio, meu amigo lá no Twitter, né? A Janja deslumbrada chega do trabalho, que eu não sei qual é, né? Ela é vice-presidente, acho que é isso, né? Chega no Palácio da Alvorada e posta isso, né? Ela, os cachorrinhos dela... eu sou apaixonado por cachorro, né, gente? Então os cachorrinhos são lindos, realmente. Mas ela chega e diz, vamos passear aqui com os cachorros. Um carrinho de golfe, gente. Um carrinho de golfe. Veja aí o preço de um carrinho de golfe. R$68 mil. Tá? Eu não sei se esse carrinho foi comprado agora, se foi comprado no governo do Bolsonaro, se foi comprado no governo do Temer, se foi comprado no governo da Dilma, no anterior do Lula. Agora, o carrinho de golfe, com certeza, se está lá, ele não serve para esse propósito. Para quê? Se tem alguém doente, né, se tem alguém que não está podendo se locomover, Jair Bolsonaro se recuperando de uma cirurgia, né, depois que ele foi eleito, sofreu aquela facada, nos primeiros meses de governo ainda estava com aquela bolsa na barriga, então você precisa realmente pode precisar de um carrinho daquele para se locomover, é uma estrutura muito grande. Né? O Michel Temer era um cara que tinha problemas de saúde também. Teve alguns problemas de saúde durante o governo. O próprio Lula teve problema de saúde também durante o governo. Então faz sentido você ter, né, esse carrinho de golfe. O Lula, agora que supostamente foi operado, poderia estar andando no carrinho de golfe. Agora, essa deslumbrada chegar do pseudo-trabalho dela e postar isso aí, carrinho de golfe, para passear com o cachorro, por mais lindos que sejam os cachorrinhos, não dá, né, gente? É um deslumbre, é uma falta de respeito com as dificuldades que a sociedade vem enfrentando. É uma coisa absurda, né? Que falta de classe, que falta de categoria. Onde que o Lula foi achar isso aí? Já sei, pessoal. Foi dentro da cadeia, não tinha como ser diferente, tá? Agora vamos lá, vamos falar do Haddad. Em primeiro lugar, vamos ver o vídeo, né, com alguns trechos do chilique do Fernando Haddad, e depois a gente volta para comentar. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Querido, aí se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem. Isso na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Existe uma percepção, Obrigado, ministro, gente, do mercado sobre leniência do Banco Central. Pessoal, quando a gente chega aqui e diz o Brasil está na beira do abismo, está descendo a ladeira, a gente já vem falando isso há muito tempo. Né? Mas é porque a coisa não acontece da noite para o dia. Realmente é um processo. Né? Tudo bem, não faz muita lógica se você, na mesma frase, disser tá ladeira abaixo e já pulou do abismo, né? Ou uma coisa ou outra. Não, gente, é maneira de falar, sentido figurado. Agora, que o processo de destruição da economia do Brasil começou no dia 1º de janeiro de 2023, isso qualquer pessoa, né, um mínimo de bom senso, 2 neurônios ativos ali, está ciente disso. Quando você vê o Fernando Haddad descontrolado dessa maneira, não é prova, gente. Isso aí é consequência disso aí. Prova a gente já teve várias. Inflação. Você vai no supermercado hoje, em comparação com 2, 3 meses atrás, a diferença é absurda. Absurda. A gente vai ter uma crise de desabastecimento muito em breve. É importante que todo mundo esteja ciente disso. Não é para entrar em desespero, porque é uma coisa que eu percebo muito nas pessoas, principalmente nos latinos, né? Quando são confrontadas as pessoas com problemas, elas tendem a se desesperar. E, gente, quando você se desespera, você não resolve problema nenhum. Você tem que manter a frieza para resolver aquilo ali. Não é hora de apurar de quem é a culpa, não é hora de apontar o dedo para ninguém, é hora de resolver o problema. A culpa a gente já sabe de quem é. Então estejam preparados, porque vai acontecer. Como se preparar? Eu não sou especialista, eu tenho os meus planos, né, que não incluem deixar o Brasil nesse momento,
mas eu tenho meus planos para me resguardar financeiramente e sugiro que vocês procurem pessoas especializadas de sua confiança para tentar, né, estabelecer um plano, porque o caos é certo. O Fernando Haddad, quando dá esse chilique, não é porque ele está incomodado com a pergunta da jornalista ou dos vários jornalistas que o questionaram a respeito do déficit, né, de 2024. É porque ele não sabe responder. Ele mesmo disse, estudou economia durante 2 meses. A gente trocou uma Ferrari, que era o Paulo Guedes, por um Fusquinha 64 caindo aos pedaços. E Fusquinha 64, por mais que você dê uma guaribada ali de 2 meses, continua sendo um Fusquinha 64, num mundo que não abriga mais isso. O Haddad está desesperado porque ele não sabe responder. Ele foi confrontado por jornalistas da área de economia. Se você pega uma coletiva do Paulo Guedes com esses mesmos jornalistas, era uma aula. Era uma aula. Ele dava de capote. O Fernando Haddad fica repetindo a mesma coisa que nem um papagaio, porque ele não tem conhecimento em economia para responder. Se ele tivesse humildade, pegava aquele Gilmarzinho que está do lado dele durante a coletiva, que provavelmente deve ser economista, e pedia ajuda do cara. Mas eles não conseguem. Eles não conseguem. O Bolsonaro montou um ministério técnico com pessoas capacitadas que entendiam do riscado em todas as partes. O Lula só fez indicação política. Colocou o Haddad por gratidão, por ter sido poste dele em 2018 e ter apanhado por tudo quanto é lado. Não sabe de nada. Mas tá aí. Destratando uma jornalista, hoje dá uma notícia, ninguém critica. Se fosse o Paulo Guedes que tivesse falado isso aí, pelo amor de Deus, ia ter feminista aí, Jandira Fegali, né, Thalíria Petroni, Sâmia Bonfim, todo mundo pedindo impeachment do Paulo Guedes. Mas como foi o Fernando Haddad, tá tudo bem. Foi só descontrole temporário, né? Ele vai publicar aí um tweet aí pedindo desculpa à moça e tá tudo certo, tá tudo bem. O Brasil está prestes a entrar em um processo de caos econômico e social. Não estou falando isso para deixar ninguém em desespero. Estou falando para que vocês se preparem justamente para não se desesperarem. Estarem preparados para encarar, porque vai ser brabo. Vai ser brabo. Forte abraço, a gente se vê por aí.